Alegria, amigos! Sou o professor Bonfim, sou especialista na prova do EOEA, do Corpo de Bombeiros, que é ligado ao UERJ, né? É uma faculdade interessante. A UERJ não tem jeito, tu tem que se adaptar ao UERJ. Se tu fizer uma redação estilo Enem para o UERJ, tá lascado, né? A Marinha do Brasil, que é o Corpo de Engenheiros da Marinha, o quadro técnico que eu preparo, o quadro complementar de oficiais também, que tem um estilo específico também em redação. Redação é uma arte, só que de cada banca você tem que se adaptar. Prepare-se para aprender a fazer uma redação elegante. Como fazer uma redação? Como começar do zero? Primeiro, ninguém hoje, até eu mesmo, eu tenho que me obrigar às vezes a ler. E olha, que eu sou apaixonado por leitura, li muito. Hoje, com a correria, eu tenho que tirar um dia para mim, saio do Zap, modo avião, por quê? Senão eu não consigo ler um jornal, eu não consigo ler um livro. Eu tenho o meu livro particular que eu estou lendo, estou acompanhando ali. Tem a minha leitura-chave, que é a minha Bíblia lá, General Sun Tzu, o livro Arte da Guerra. Estou lendo sempre, já li várias vezes, mas mesmo assim, sempre tem uma passagem que me ensina alguma coisa. Cada um tem sua vida, tem uns que leem a Bíblia, tem outros que leem outros livros, tem aqueles meus livros eternos. Você tem que tirar um dia para você. Então, planeja assim, todo domingo você vai ler o jornal. Domingo, dia de jornal. É importante ter isso aí com elegância. É o mínimo. Mas você vai ler o quê? Fofoca? Vai ler esporte? Você não vai ganhar nada. Vai ler novela? Tua vida não vai enriquecer em nada com isso. Leia colunas de ciência e tecnologia, economia, preste atenção, hein? E a parte ali dos colunistas, né? Tá lá o João Baldo Ribeiro. Qual o melhor jornal que eu vou ler? Isso é relativo, mas não vai ler um jornal que tem pouquíssimas palavras, né? Que fala em pouquíssimos segundos. O melhor jornal é o Jornal do Brasil. Só que o Jornal do Brasil hoje só tem a versão online. É o melhor jornal que tem. O restante, fala e não fala, é tendencioso, tem um ponto de vista, quer ficar atacando o presidente, quer ficar falando asneira, e isso complica. A redação do UERJ, ela sempre vai cobrar temas sociais. Então você tem que ter uma cabeça aberta. Ah, mas eu não gosto, que eu não quero. Tá pouco se lixando. Mas de fato, a UERJ, se você tiver uma posição em cima do muro, você até pode não gostar do que ela está dizendo, não ser a favor, não vestir a camisa, né? Não ser do arco-íris, não importa. Mas você tem que ter um ponto de vista. E é isso que ela quer. Você pode até usar primeira pessoa. Eu não usaria. Mas se você usar eu acho, nós somos, você não vai ser reprovado por isso. Entendeu? Já ali a Marinha do Brasil e a Aeronáutica tem um estilo. A Marinha é só uma frase. E nessa frase você tem que começar a brincadeira, gesticular, falar, adquirir vocabulários. É a melhor forma com a leitura de jornal. Vou ler um livro? Sim. Escolha um livro que lhe chame a atenção. Um livro para concursos, motivacional. Se você vai fazer um concurso, não vai ler romance, não vai ler ficção, porque, enfim, né, tu vai falar o quê? Um motivacional, estuda muito que você chega lá, como passar em concursos. O importante é você estar nessa vibe, né? E é lógico, né? Vai fazer a carreira militar, procura livros ligados à carreira militar. Dá uma lida lá na página da Aeronáutica. Qual a missão da Aeronáutica? A Aeronáutica tem a missão, asas que protegem o Brasil. Isso é importante. Se você vai entrar para a Aeronáutica, você tem que conhecer a força. Ver ali as missões da Aeronáutica, as atividades da Aeronáutica. Citar isso numa redação dá um peso violento. A mesma coisa a Marinha. Ah lá, operação ali, Operação Azul, né? Fronteiras, operações ribeirinhas. A Marinha que está ali com o amazonense, que está ali nas suas embarcações, que são hospitais flutuantes, né? Então, quer dizer, falar dessas operações, falar do Haiti, dos conflitos, é muito importante colocar isso em redação. Para isso, você tem que ler, conhecer as redações, não é isso? Conhecer o que colocar. Na Marinha, no site da Marinha Verde, tem lá, no link de concursos, todos os temas de redações passadas, seja para o quadro técnico, QCCFN, quadro complementar, vale a pena acessar para tu ficar elegante. Caso da UERJ, a UERJ não tem jeito, legal.
Tem receita de bolo? Tem. Leia o livro. Poxa, mestre, mas é muito chato. Não tem o que fazer, cara. Lê o livro. Você vai ler o Jornal o Globo? Leia. É importante. Não fale Jornal do Brasil, é melhor. Mas dá uma lidinha ali, faz um foco ali naquela missão. E de segunda a sexta lê o livro. Acabou. Só 15 minutos você vai avançando. Porque você tem que ter uma visão do livro. Se você faz uma redação e fugir do livro, por mais que não precisa ler o livro para fazer a redação, vale a pena. Eu leria. É a prova que vai mudar a sua vida. Então você precisa ter uma missão, você tem que ter um foco. Tem que ler o livro. Se é para ler o livro, leia o livro. Leia quantas páginas você puder, porque a UERJ vai tirar um trecho do livro. Desse trecho do livro ela faz uma pergunta. O que você acha do retirante? Qual é a melhor forma para resolver a fome no Brasil? Né? Como ajudar o nordestino? Como fazer? Como mudar? Então, Vidas Secas é um livro que retrata uma realidade dura, difícil de muitos brasileiros. Porque até hoje vive-se e luta-se contra a seca no Nordeste. Ah, mas eu vou citar o PT. Quero citar o PT o quê? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele matou a fome, matou não, gente. Político, infelizmente, nesse país não resolve nada, né? Tudo tem um interesse. Então, colocar uma visão política não é interessante. Ah, o governo é muito vago. Se você quiser citar, a culpa é da onde? Do Ministério da Educação. Direcionou. O governo é muito vago. Então você precisa expor a sua ideia. Outro bizu de redação é começar por artigo, que é uma técnica. A melhor técnica de redação é essa. Olha lá. Técnica de redação infalível. Começa com uma introdução simples. Essa introdução, no máximo 4 linhas. 4 linhas. Você vai responder. Aqui você responde a pergunta, né? Na Marinha o tema título e na Aeronáutica dá uma lida no texto base ali e responde o que ele falou. Responde o tema. Depois, o que é o tema? Digamos que o tema seja homofobia. O que é o tema? O que é o tema? É o tema, né? O que é o tema? Então, se o tema é homofobia, homofobia é aversão a homossexuais. Não precisa falar LGBT simpatizantes, porque, por mais que tenha subdivisões, você não precisa. O que é o tema? Você não precisa ficar, né, esmiuçando, não, você vai explicar o que é. É como se você estivesse dando uma aula sobre homofobia. Homofobia é aversão a isso, você vai explicar, tá? No tema, você vai explicar, né? Cita problemas também relacionados a isso. Cita problemas. Você explica o tema e cita problemas, tá? É horrível. Qualquer tipo de discriminação é horrível. Seja contra negro, contra índio. Tem vários tipos. Gordofobia. Tem gente que tem medo de gordo. É um Zé Mané. Tem que dar um tapa nesse cara. Tem gente que tem medo de gordos. Quer dizer, gordofobia. Mas infelizmente é esse termo. Existem pessoas acima do peso. São pessoas. Homofobia, homossexual, são pessoas. Então, quer dizer, infelizmente, esse tipo de legenda, e já é um tema polêmico. Eu citei esse tema porque é o tema da moda, o pessoal está falando, né? Então, citar problemas. Muitos homossexuais passam dia a dia, constrangimentos, a lei ainda não é eficaz. Então você vai só citando o problema. Começa com aparece uma renca. Entendeu? 4 linhas, aqui você pode brincar. 7 linhas.
O que devemos fazer para melhorar isso? O que devemos fazer para melhorar isso? Ó, o que devemos fazer para melhorar isso? 7 linhas também. Como em redação nós temos que seguir um critério, amigos, eu não posso deixar ideias soltas. Ah, o problema do Brasil é sonegação fiscal. Tá. Aí depois eu não falo mais sobre isso, não comento mais, então ficou aquela ideia solta. Isso não é legal. Para cada problema que você apontou aqui, que você citou, depois você falou o que é o tema, homofobia. Para cada problema tem que dar uma solução. Não esqueça disso, né? Se você falou que a lei não é eficaz, o que você tem que falar? A Justiça, o Ministério da Justiça tem que ser enérgico, tem que fazer a sua parte. Então você já respondeu. Você soltou o problema, deu a solução. Soltou o problema, deu a solução. Ok? Conclusão. 7 linhas também. E aí vai brincando. Ó. Conclusão. Conclusão, você pode colocar assim, em suma, que é aquela coisa também. Em suma, então, portanto, concluindo, né? Escolha, que sempre tem uma solução chave. A solução para problemas é o que não falta. Sim, mas você descobre um santo, cobre outro. Não. Existe aquela solução assim, ó. Acabou o problema geral. Que é o quê? Para cada deve-se, então, deve-se multar. Multas assim, bem, né? Elegantes, né? Falou em dinheiro, rapaz, tu arrumou um problema. Não precisa aprender não, ó. Tá bom. Você me chamou de boiola. Tá, é o seguinte, ó. Dei parte em você. Acabou. No mesmo dia tu vai ter que me indenizar. 70 mil. Acabou, ninguém mais chama ninguém de nada, rapaz. 70 mil. É uma ideia minha, tu vai jogar isso na redação? É. E isso é importante para o ERJ, porque o ERJ quer a sua opinião. A sua ideia pode ser uma ideia absurda, mas não é o que você acha. Então ela não quer um cara em cima do muro. É isso, faz isso que resolve. Então, concluindo, deve-se aplicar multa com valores bem salgados, para que nunca mais esse tipo de coisa aconteça. Acabou. Falou em dinheiro, o cara sente. O cara quer falar besteira, o quê? Me chama aqui, me chama. Acabou, ó. Chegou ali, o cara entra com processo, no mesmo dia, CPF, tá ali, 70 mil. O cara vai vender o carro, vai vender as cuecas, vai vender a mãe e vai pagar a multa. É uma ideia. Ah, pode ser aplicado isso? Não, mas você pode dar uma ideia. Procura sempre uma ideia assim que seja a chave. Porque é importante você também citar problemas e vai citar ideias. Não necessariamente será a ideia que vai resolver o problema, mas aí resolveu, é o que você acha que resolve, acabou. E sempre que for começar qualquer parágrafo, comece com artigo. O substantivo exige artigo. Quer ver um exemplo? Umas meninas bonitas. Umas meninas bonitas. Um artigo, meninas. Substantivo, bonitas, adjetivo. Umas meninas bonitas. As meninas bonitas. As, artigo, meninas, substantivo, bonitas, adjetivo. Quando eu digo as meninas bonitas, são as mais gatas. Umas meninas bonitas. É bonitinha, dá para pegar, tem melhores. Então quer dizer, determinar. Então o uso do artigo determina. O Brasil está falindo. Você sabe do que você está falando. Entendeu? Então o artigo ele determina. Já que a redação se define a sua opinião, use artigos definidos. Pela própria definição, definidos por si só. Combate, está com qualquer dúvida em redação? Use, escreva, rabisque. Lembrando que
Marinha do Brasil, eles não aceitam letra de forma. E letra de forma não é bonita para redação. Faça a letra cursiva. Ah, não sei, se vira, rabisca, cara. Treina, você consegue. Tá? A letra cursiva é a melhor letra para redação. E o uso de palavras. Pega um vocabulário esdrúxula, tenta brincar de trocar substantivos, inexorável, que é inabalável, inatingível, né? Inacessível, indubitável, pantomina, que é mentira, que ninguém sabe. Eu sempre falo isso aí para o pessoal, pantomina? O que é pantomina? Pois é, infelizmente não usamos uma língua elegante, uma língua escorreita, né? O pessoal prefere usar uma língua ali bem chula, só que a língua falada não é a mesma coisa que a língua escrita. Quer passar para o oficial do bombeiro, quer passar para a medicina, o projeto RED está rolando aí, e a preparação para o EAR e o corpo de engenheiro já começou. Não perca o combate. Caveira!